Olá, amigos, prazer imenso estar com vocês aqui. Meu nome é Joézer, eu sou da Igreja Presbiteriana de Porangatu, sou membro lá com o pastor reverendo Anésio. Tá? Um privilégio enorme estar com vocês aqui e essa oportunidade a gente foi incumbido de expor a segunda carta de Paulo aos Coríntios, tá? Capítulo 11. Eu convido vocês a ouvirem a mensagem do Senhor, ouvirem a exposição da pregação da palavra de Deus. Capítulo 11, se você quiser nos acompanhar aí com a ministração e a exposição desse capítulo. Tá? A mensagem básica da carta aos Coríntios, tá? é um testemunho pessoal do apóstolo Paulo, tá? Mostrando para os irmãos daquela igreja que ele era um homem fiel, um homem enviado por Deus. Deus havia dado dons e capacidades inigualáveis, do ponto de vista do chamado, daqueles que foram enviados como missionários e como detentores do Evangelho, mediante a graça de Deus, para disseminar a palavra de Deus. Paulo era um privilegiado nesse sentido. Tá? E esses irmãos da igreja de Corinto estavam perdendo de vista a importância do Evangelho, estavam dando crédito a outros homens que não tinham o chamado divino, que não eram chamados, não eram comissionados por Cristo Jesus. Né? E Paulo, então, escreve essa carta aos irmãos para poder encorajá-los, para poder animá-los, para poder mostrar para eles que ele, Paulo, né, que a sua mensagem era verdadeira e que a mensagem de homens intrusos, homens que não tinham o Espírito de Cristo, eram mensagens falsas e eles eram falsos apóstolos. Tá? Com essa mensagem aqui a gente pode aprender a avaliar a conduta de líderes. Tá? A gente pode verificar quais líderes são verdadeiros e quais líderes são falsos. Tá? E nós também podemos aprender aqui que devemos valorizar homens sérios, tá? E fugir de homens ímpios. Há homens sérios na Igreja de Deus, há homens sérios em várias congregações, mas também há homens ímpios, tá? Que destrói o rebanho, que se aproveitam das comunidades, que se aproveitam das congregações, homens avarentos, homens perversos, de toda sorte. E é preciso entender a palavra de Deus, o recado do Evangelho, para poder avaliar esses homens e fugir deles. Tá? Paulo escreveu essa carta da Macedônia, tá? E esse intuito, né, da escrita, como eu disse, encorajar os irmãos, e sobressai aqui nessa mensagem a sua defesa pessoal. A divisão da carta, bem rapidamente, capítulo 1 e 2, ele louva a Deus pela vida dos irmãos, né, de Corinto, explica sua demora em ir à igreja. Paulo estava devendo uma visita a eles, ele justifica isso no capítulo 1 e 2. Capítulo 3 ele fala do ministério da nova aliança, né, que agora nós somos conduzidos a Cristo mediante o Espírito, sem a necessidade das obras da lei, ou que as obras da lei foram obsoletas ou ficaram obsoletas. Capítulo 4 e 6, ele fala da sua fidelidade ministerial em meio às aflições. Tudo que ele faz, né, vem de Deus, vem mediante a graça de Deus. Capítulo 7, ele fala do afeto que ele tem pelos irmãos. Capítulo 8 e 9, ele encoraja os irmãos a contribuírem para os crentes da Judéia que estavam padecendo necessidades básicas de alimentos. E capítulo 11 a 13, ele fala então, ou melhor, ele defende a sua posição apostólica em face de várias acusações que ele recebe. Essa defesa apostólica que ele faz está do capítulo 11 a 13. Né? E Paulo tinha ali naquela igreja de Corinto alguns acusadores. Basicamente eles eram judaizantes, ou seja, pessoas com raízes judaicas que pregavam, né, a religião judaica. Não necessariamente eram judeus, mas eram homens que tinham uma influência judaica muito forte. Né? E quais eram essas acusações ao apóstolo? Paulo seria mundano, eles dizem isso. Paulo seria um homem audacioso quando ausente, através de cartas, mas quando presente, ele seria um homem fraco, de autoridade pífia, né? Um homem insignificante. A presença dele no meio da congregação seria frágil. Ele não tinha uma boa oratória, né? Não tinha uma boa eloquência. Né? Ele era acusado também de não ter recebido remuneração financeira pelo ministério que ele fez em Corinto.
Agora imaginem vocês. Ele foi acusado de não receber salário dos irmãos de Corinto. E eles diziam que Paulo não tinha uma ligação, ou não tinha afeto pelos irmãos da igreja de Corinto, pelo fato de ele recusar receber algum donativo. Ele era acusado também de não ter sinais apostólicos e nem ter grandes experiências com Deus. Ele é acusado também de ter um apostolado inferior ao desses homens. Esses homens tinham um caráter e uma conduta, esses acusadores. Eles acusavam o apóstolo Paulo. Eles tinham uma conduta e um caráter. Paulo revela para a gente aqui, a partir do capítulo 10, detalhes e algumas coisas também antes, o perfil e o caráter desses homens. Paulo chama eles de falsos apóstolos, que chegaram por conta própria. Eles pregavam um outro evangelho, um outro Cristo, diziam ter visões e revelações, eles exerciam a liderança na igreja com tirania, eles orgulhavam-se de sua ascendência judaica, o fato de serem filhos de Abraão, de serem judeus, e orgulhavam de sua eloquência, louvavam a si mesmos e exploravam os irmãos financeiramente. Esse era o perfil e o caráter desses homens. E, especialmente aqui no capítulo 11, nós temos algumas acusações que o apóstolo Paulo faz e a defesa da sua liderança perante a igreja. A sua liderança estava sendo minada. Toda a obra que foi feita ali em Corinto, capítulo 18 de Atos, quando Paulo ficou lá por 1 ano e meio pregando o evangelho, tudo aquilo que foi construído estava em xeque. Paulo então se vê na necessidade de usar 3 capítulos aqui da segunda carta aos Coríntios para alertar os irmãos e mostrar aos irmãos que ele, Paulo, era o verdadeiro apóstolo e que os outros que o acusavam eram falsos. Essa é a mensagem. No capítulo 10, ele começa a defender sua autoridade apostólica, fala, que esses homens louvavam a si mesmos e não era característica do homem de Deus fazer isso, falar dos próprios feitos, era isso que os acusadores dele faziam. Ele fala também que as armas que ele tem são armas espirituais, são armas que vêm de Deus para combater o mal e para disseminar o evangelho e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E a autoridade que Deus havia dado a ele era para edificação e não para destruição. E no capítulo 11, ele faz uma defesa específica. A divisão do capítulo 11, veja só, versículos 1 a 6, ele fala que os irmãos suportem a sua loucura de falar de si mesmo. Paulo chama essa característica, essa forma de falar dos próprios feitos de loucura, porque não é aprovado isso. O próprio Paulo não recomenda que um homem fale de si mesmo. Ele detesta esse tipo de coisa, mas ele se sente na obrigação de fazer isso. Então, versículos 1 a 6, ele fala que vai cometer essa loucura de falar de si mesmo, porque ele tinha zelo pelos irmãos. Versículos 7 a 15, ele explica por que recusou o sustento da igreja, por que ele não recebeu os donativos, ou por que ele não procurou a ajuda dos irmãos, ainda que ele tivesse privações e tivesse necessidades quando esteve lá em Corinto. Ele explica isso. E na parte final, versículos 16 a 33, Paulo pede aos irmãos que, ainda que ele tenha que falar de si mesmo, de cometer essa loucura, essa insensatez, ainda que ele tenha que fazer isso, que os irmãos não o considerem como insensato e como louco. E ele fala, então, do seu testemunho de sofrimento quando pregou o Evangelho. Essa é uma das grandes marcas de que ele é um homem fiel, sem interesse por dinheiro, pregando o Evangelho de graça, fazendo o que tinha que fazer, dando testemunho verdadeiro em palavra e em obras. Ele descreve isso no final do capítulo 11. Então, versículos de 1 a 6, Paulo inicia dizendo, olha só, quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, na minha loucura. Ele quer que os irmãos tolerem ele um pouquinho. Olha, ele falou assim, eu vou cometer uma loucura agora, quer falar
de mim mesmo, mas eu vou fazer só por um momento. Eu quero que vocês suportem isso. Não é da minha característica, não é da minha aprovação esse tipo de coisa. Isso vai contra os meus princípios, mas me suportem um pouco. Porque eu tenho um zelo por vocês. E eu quero apresentar vocês a Cristo como uma virgem pura. Como uma virgem que é apresentada ao seu marido. Eu vou apresentar vocês a Cristo. Eu tenho esse compromisso. Só que eu receio que vocês estejam sendo enganados. Que vocês estão passando para outro evangelho. E vocês estejam deixando a pureza e a sinceridade, a exclusividade do relacionamento com Cristo quando vocês escutam esses homens. Assim como Eva foi enganada, assim como a serpente ludibriou com astúcia Eva, vocês também estão sendo ludibriados. E eu tenho receio disso. Porque, ele diz no versículo 3, se vem alguém, prega um outro Cristo, prega um outro evangelho, vem com um outro espírito, diferente daquele que vocês receberam, diferente daquela mensagem que eu levei para vocês, vocês abraçam esses de boa mente. Vocês não têm nenhuma restrição com relação a uma mensagem equivocada, a um Jesus diferente. E esses homens, esses impostores, esses falsos mestres, falsos apóstolos, eles chegaram na igreja de Corinto e trouxeram um evangelho diferente. Ao que tudo indica, eles pregavam um evangelho que omitiam a natureza da obra de Cristo com relação à sua humilhação e seu sofrimento. Dando com isso a entender que o evangelho e que o próprio Cristo nos traz uma mensagem triunfalista, de milagres, ou uma mensagem que só tem poder e grandes virtudes, do ponto de vista de obras miraculosas. Então era um outro evangelho, não é um evangelho distorcido. A essência do evangelho, Paulo já havia dito aos irmãos, era a cruz de Cristo. Ele diz isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. A cruz de Cristo era o centro da mensagem de Paulo. Esses irmãos estavam sendo enganados, ludibriados com esses falsos apóstolos, estavam abraçando esse falso ensino. Paulo diz ainda no final desse trecho, olha, eu não tenho nada de inferior a esses falsos apóstolos. Ele chama aqui de superapóstolos, ou tais apóstolos, que seriam uma maneira irônica de se referir, porque apóstolo já é o limite máximo do chamado divino, é o nível, digamos, nível top aí do ministério, para dizer a palavra mais corriqueira, e não tem como ser meio apóstolo ou super apóstolo. Ou você é apóstolo ou você não é. E Paulo diz, esses homens, provavelmente eles se diziam, ou diziam de si mesmos, que eles eram super apóstolos, ou um grau de superioridade com relação ao apóstolo Paulo, e Paulo diz, olha, eu não sou inferior a esses homens. Eu não sou inferior a esses homens. E embora eu seja falto no falar, eu não tenho eloquência, Paulo aqui aponta uma acusação que ele sofreu. Paulo era acusado, vejam vocês, de não ter uma boa oratória, de não falar bem. No capítulo 10, nós somos informados que eles dizem o seguinte, olha, de longe, com suas cartas, ele parece ser um homem forte, só que pessoalmente a presença dele é fraca. E a palavra dele é de pouca importância, é desprezível. Os opositores de Paulo chegaram na igreja com uma ideia de um discurso meramente mundano, de uma retórica vazia, estética, apenas performática, e que não tinha a essência da mensagem do Evangelho. E aí quem não tinha uma pregação desse estilo, quem não tinha a tal eloquência, era considerado de um nível inferior. Aliás, na época, o mestre, um bom mestre, um mestre de uma boa oratória, era bem remunerado, era bem pago. Corinto estava perto de Atenas, e a influência do discurso helenista e grego afetava a igreja. E Paulo era acusado justamente de não ter boa eloquência. Em outras palavras, Paulo não atraía as pessoas com a sua oratória. Só que ele diz, olha, eu não tenho uma boa oratória, mas eu tenho conhecimento. Eu posso ser inferior a eles no discurso. Eu não
não tenho tantas técnicas assim. Apesar que Paulo era versado nas escrituras, era um mestre, conhecedor, né? Falava alguns idiomas, aí, conhecia algumas línguas. Só que Paulo não era treinado na retórica grega, helenista, de Atenas. Paulo não tinha esse estilo. É o estilo preferido dos tribunais, das formalidades da época. Só que Paulo não era treinado nisso, e a preocupação dele não era essa. Haja visto que ele havia dito para os irmãos na sua primeira carta: quando eu fui ter convosco, eu não fui, né, pregar a vocês ou falar a vocês com ostentação de linguagem. Ou seja, a forma como eu preguei não tinha ostentação, não tinha linguagem rebuscada. Né? E o conteúdo da minha mensagem, a minha pregação, não consistia em persuasão, em linguagem bonita e persuasiva, mas em demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Então, essa acusação que eles fizeram aqui, Paulo rechaça totalmente. O conteúdo é mais importante do que a forma. A essência daquilo que se prega é mais importante do que a capacidade, os dotes pessoais do pregador. E Paulo não tinha essa retórica e era acusado justamente disso. E aí Paulo continua a sua defesa. Ele continua, a partir do versículo 7, a explicar por que ele não cobrava por conta das suas pregações, dos seus ensinos, do período que ele esteve lá por 1 ano e meio. Por que Paulo não cobrou dos irmãos? Ele vai explicar isso. Por que ele não aceitou donativos dos irmãos? Por que ele não recebeu um justo salário que ele mesmo defende lá na primeira carta aos Coríntios, defende lá na sua primeira carta a Timóteo, defende o fato de que o obreiro deve ser remunerado, mas ele se recusa a isso. E aí ele começa a falar sobre isso, que era outra acusação. Ele era acusado de não receber dinheiro e, portanto, ele não queria um relacionamento com os coríntios, ele não amava os irmãos, porque nem donativo eles recebem de vocês. Como é que esse Paulo ama vocês? Ele se defende da seguinte forma. Ele diz o seguinte: olha, eu cometi algum erro ao viver humilde, ou seja, não recebendo nada de vocês, para que vocês pudessem ser exaltados. Ser exaltados seria vocês crerem em Cristo e participarem das bênçãos de Cristo, ou seja, eu pago o preço para levar a mensagem para vocês, sofro privações e anunciei o Evangelho para vocês de graça. Eu cometi algum pecado em pregar para vocês de graça. Né? Eu despojei outras igrejas. Ou seja, Paulo recebeu donativos de outras igrejas que eram mais pobres que a igreja de Corinto, para não ser pesado para a igreja de Corinto, porque ele sabia que se ele recebesse alguma coisa daquela igreja, a sua mensagem poderia ser comprometida. Ele queria evitar problemas. A igreja de Corinto é uma igreja muito mais rica que as igrejas, por exemplo, da Macedônia, de onde Paulo recebe sustento, para que ele ministre em Corinto. Veja que ironia. Ele fala: despojei outras igrejas, os irmãos me trouxeram donativos dessas igrejas, Filipos, provavelmente uma delas, igrejas mais pobres, né? Por causa de vocês. Né? E eu não quero ser pesado. E outra coisa, eu vou continuar não recebendo de vocês. Né? A verdade de Cristo está em mim. Ninguém vai me tirar essa glória. E a glória é essa: eu pregar de graça para vocês. Né? Eu faço isso porque eu não amo vocês, diz Paulo, versículo 11. Ele fala: Deus o sabe. Mas por que Paulo não recebia dinheiro dos irmãos de Corinto? Não recebia donativos? Não queria ser pesado para a igreja. Ele diz aqui no versículo 12, ele quer cortar ocasião para aqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo que se gloriam. Em outras palavras, Paulo não quis receber porque os falsos apóstolos cobravam dos irmãos. Paulo relata aqui na sua carta que eles eram fraudulentos, obreiros fraudulentos, e que eles mercadejavam a palavra de Deus. Esses homens provavelmente arrancavam dinheiro da igreja, cobravam, né, para ministrarem ou para liderarem eles. Né? Eram intrusos. Nem todos os irmãos estavam caindo nessa armadilha, mas muitos estavam. Né? E esses irmãos cobravam. E Paulo fala: olha, eu não recebi dinheiro de vocês para não dar ocasião para eles, né, se fazerem iguais a nós naquilo que se gloriam. Eles gloriavam-se de
receber salário de vocês, ou de receber donativo de vocês. Então, eles querem que eu receba também, para dizerem, olha, nós recebemos dinheiro de vocês igual o Paulo recebe também. Mas Paulo diz, não, eu não vou me igualar a eles. Então, eu não vou receber donativo de vocês. Eles queriam dizer que desenvolviam sua missão nos mesmos padrões do apóstolo Paulo. Queriam ser de alguma forma igual a eles, para de alguma forma se gloriar. E Paulo não quer dar essa brecha. Ele fala, eu não vou cobrar de vocês. Eles cobram, eles devoram vocês. Eu não vou fazer isso. E ninguém vai me tirar essa honra e esse orgulho. E Paulo termina essa parte, do versículo 7 ao versículo 15, mostrando que esses homens, na verdade, eles eram enviados de Satanás. Muito forte essa passagem que diz que esses falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Eles não eram apóstolos, mas se passavam por apóstolos. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Uma referência à capacidade que o diabo tem de tornar o falso muito parecido com o verdadeiro. E de fato, no cristianismo, relacionado a falsas mensagens, falsos mestres, a mensagem falsa e a mensagem verdadeira, elas têm coisas em comum à distância, quando você olha por alto. A roupagem parece a mesma. Se como uma nota falsa, se você não se aproximar dela, você não consegue distinguir se ela é falsa ou não. E o diabo tem essa capacidade de misturar coisas verdadeiras, coisas autênticas, com coisas falsas, com coisas que são enganosas. São obreiros fraudulentos, com capacidade de ludibriar e de enganar, inspirados pelo diabo. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros, ou seja, os ministros do diabo, que eram esses homens, se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. A ideia é a seguinte: esses homens, eles são audaciosos, enganosos, são inspirados pelo diabo, são enviados pelo diabo. Eles têm a capacidade de se infiltrar, de enganar as pessoas. Assim como o diabo se disfarça, eles disfarçam também, porque eles são inspirados pelo diabo. E o fim deles será conforme as suas obras. É de acordo com as suas obras. E as obras deles não passam no tribunal divino. Portanto, o fim dele é tão reprovável, tão terrível, quanto as suas próprias obras. O fim deles é a condenação. Na parte final da sua defesa, Paulo, desde o início, falando que mesmo, ele pede que os irmãos suportem um pouco nessa loucura. Ele diz o porquê que vai cometer essa loucura de falar de si mesmo. E agora no versículo 16, ele começa a introduzir aqui a fala onde ele vai dizer do seu comportamento, do seu testemunho no ministério. São os seus sofrimentos, do seu distintivo apostólico. Aí ele vai continuar essa lista lá pelo capítulo 12 adiante, falar de revelações, enfim. Mas nessa parte do capítulo 11, ele fala especialmente da sua identidade com Cristo através do sofrimento, o preço que ele paga. Aí ele começa a falar de seus feitos. Versículo 16. Outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. Outra vez digo, porque ele já havia dito no versículo 1. No versículo 1, ele diz, suporte só um pouquinho a minha insensatez. No versículo 16, ele diz, ninguém me considere como um insensato. Ele está aqui com cuidado para não parecer que ele esteja fazendo isso de boa vontade. Ele está fazendo contra os próprios princípios. Então ele fala, eu vou cometer uma insensatez, mas não me considere como insensato. Agora, se alguém julga que eu sou um insensato, recebei-me então como insensato, para que eu me orgulhe um pouco. Já que tem alguém aí que não vai acreditar em mim, então recebe-me como um louco, como alguém que fala de si mesmo. E ele começa a dizer o seguinte, o que eu falo, o que eu pronuncio como loucura de falar de mim mesmo,
não é segundo o Senhor. Ou seja, Jesus não aprova isso. Jesus não aprova homens que falam do seu próprio, ou das suas próprias obras. Jesus não aprova isso. Então Paulo, ele diz aqui, o que eu vou falar aqui dos meus feitos, ou o que Deus fez por meu intermédio, eu não falo segundo o Senhor, mas como por loucura, nessa confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Já que esses homens se gloriam segundo as coisas do mundo, gloriar segundo a carne é louvar os feitos humanos, falar de si mesmo, sem a consideração da graça e do poder de Deus que flui através de nós. É falar de si mesmo, desconsiderando o que Deus fez, que toda a suficiência vem de Deus. É falar de si mesmo com o intuito de mostrar que é capaz. Isso é gloriar segundo a carne. E ele vai aqui se gloriar. Ele está sendo duro aqui. Vou me gloriar segundo a carne, como esses homens fazem. Eu vou aqui cometer um leve desvio dos meus próprios princípios, mas com o intuito de mostrar para vocês que esses homens são falsos apóstolos. E aí ele fala uma ironia brutal. Olha só. Por quê? Sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Veja. Ele chama os coríntios de sensatos, mas ele está sendo irônico, que eles não eram sensatos coisa alguma. Porque de boa mente eles estavam tolerando os insensatos. Paulo está sendo extremamente irônico, dizendo a coisa, na verdade, para significar o contrário, significar outra coisa. Eles não eram sensatos. Mas Paulo está dizendo ironicamente aqui, vocês de boa mente toleram os insensatos, vocês são sábios, vocês são sábios tolerando os insensatos, irônico. Então me tolere também. E a ironia fica mais forte. Vocês toleram quem escravize vocês, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Vocês toleram tudo isso. Então me tolere também. Paulo aponta essa conduta dos líderes falando de tirania. Eles eram escravos, no sentido de que aqueles homens exerciam uma tirania e uma autoridade exagerada na congregação. Eles devoravam os irmãos. Devorar aqui é no sentido de explorar, provavelmente financeiramente. E eles tratavam os irmãos com desprezo. Se exaltavam a si mesmos, coisa que Deus não aprova, nem o apóstolo Paulo aprovava. E aí, versículo 21, a ironia se fecha. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos. Paulo admite que era fraco demais para abusar deles dessa forma. Ele está colocando aqui a ironia da seguinte forma. Olha, eu não fui forte. Eu não fui com autoridade firme. Eu não consegui escravizar vocês. Eu não tinha autoridade, força suficiente para esbofetear vocês, para devorar vocês. Eu não era forte. Eu não era forte para se exaltar sobre vocês. Eu não era forte para devorar vocês. Eu não era forte para escravizar vocês. Eu confesso, com vergonha, eu fui fraco. Fui fraco porque eu não consegui fazer isso. Não é do meu feitio fazer isso. Eu sou muito fraco. Isso é irônico, porque era exatamente isso que os outros falsos apóstolos estavam fazendo. E ele continua, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, também eu a tenho. Se eles têm ousadia de louvar a si mesmo, eu também vou ter um pouco aqui. Aí Paulo passa, a partir do versículo 22, a falar de si mesmo. É uma lista enorme, veja só. Paulo diz, eles são hebreus? Ele diz, eu também sou. Paulo era hebreu. Eles são israelitas? Isso que eles diziam? Eu também sou. São da descendência de Abraão? Paulo também era. Inclusive era da descendência espiritual, coisa que eles não faziam parte. Então esses homens exaltavam a si mesmo por conta da sua ascendência judaica, da sua herança hebreia. Paulo fala, eu também sou hebreu. Só que lá em Filipenses ele diz que isso é um refúgio. Hebreu de hebreus, a tribo de Benjamim, circuncidado. Ele diz, isso tudo é refúgio, eu considero isso tudo como perca.
por causa do sublime conhecimento de Deus em Cristo Jesus, que me revelou, que me salvou, sem justiça minha, mas pela graça. Então, eles são assim, eu também sou. Eles têm isso, eu também tenho. Eles são ministros de Cristo? Paulo não está aqui dizendo que eles são ministros fiéis. O que Paulo está dizendo aqui é o que eles afirmavam de si mesmos. Paulo não está questionando a fidelidade ou não deles a ser ministro de Cristo, por ser ministro de Cristo. Ele não está entrando nesse detalhe se eles são ou não, apesar de que eles não são, né? Ele está demonstrando aqui, mas nesse ponto aqui, eles só afirmam o que eles diziam. São ministros de Cristo, falam como fora de mim, ou seja, com irracionalidade, né? Eu estou um acesso de loucura aqui, tendo que dizer tudo isso de mim, né? Se eles são ministros, eu ainda mais. Em trabalho muito mais, em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes sofrendo e padecendo essas coisas. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Então, tudo isso aqui são marcas do seu apostolado. E esses homens estavam dispostos a aproveitar da igreja, mas isso aqui eles não tinham. Porque eles não iam a tal ponto. Eles não pregariam o evangelho de graça. Eles eram avarentos. E eles não se exporiam a esse tipo de espetáculo horrendo aqui, de sofrimento físico, fadiga mental, estresse e privações de toda a natureza. Eles nunca iriam se expor a esse tipo de relacionamento com Cristo. E aqui, Paulo desmonta o argumento desses homens. Aqui, Paulo envergonha os irmãos de Corinto. Que eles estavam encantados e fascinados com esses homens que eram falsos apóstolos e falsos obreiros. Paulo ainda se refere das coisas que pesam sobre ele muito, que sobrecarregam sua mente. A preocupação com todas as igrejas. Paulo se preocupava com as igrejas. Sua primeira, segunda, terceira viagem missionária, plantando igreja, estabelecendo obreiros, resolvendo alguns problemas, em dificuldades, com perseguições, pregando o evangelho, enviando cartas, enviando obreiros, emissários para trazer notícia das congregações. Tudo isso preocupava o apóstolo, além desse sofrimento. Né? E ele se compadece dos irmãos. Né? Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Paulo fala que ele compadece da fraqueza dos irmãos. Que, além de tudo, ele ainda se coloca como um fraco. Não é? E que passa tentações, que passa dificuldades. Né? Quem se escandaliza, né? Que eu não me inflame, porque os escândalos que aconteceram na igreja afetavam muito o apóstolo. Ardia o coração do apóstolo Paulo. Então tudo isso era um peso, era carga, era uma marca do seu apostolado. E nenhuma dessas coisas esses homens tinham. Além de uma mensagem equivocada, do ponto de vista da Escritura, uma mensagem herética, eles não tinham o testemunho do apóstolo Paulo. E para encerrar, Paulo diz, se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que eu não minto. Paulo encerra aqui a sua loucura de falar de si mesmo, contando um episódio muito vergonhoso, né? Do ponto de vista do mundo. É uma vergonha, né? Você está fugindo das autoridades, fugindo da polícia, fugindo da guarda do rei, enfim. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Quando Paulo esteve em Damasco, os judeus foram atrás dele e se aliaram com os da cidade para ver se prendia Paulo. Paulo tinha se convertido, né? e estavam pregando a Jesus, e os judeus atrás dele para impedir essa mensagem, essa pregação. Né?
Mas, num grande cesto, me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. E ainda tem que fugir de governadores, de reis, de perseguidores. Saltando pelo muro, tem que ser escondido para fugir. Essa é a marca do seu apostolado. E de uma maneira irônica, quem é que se gloria disso aqui? Poxa, Paulo, desde o início a gente está esperando que você vai falar de si mesmo, mas você vem falar disso aqui? Isso aqui as pessoas, na verdade, não querem nem mencionar. Ninguém quer esse tipo de glória. Mas essa é a marca do seu apostolado, que nenhum daqueles homens tinham. E, meus irmãos, nessa época onde a gente tem várias mensagens, vários líderes, é importante a gente saber distinguir o verdadeiro do falso. Há pessoas encantadas, impressionadas com a retórica de homens vazios, de homens que não têm testemunho, de homens que não amam o Senhor, de homens avarentos. Há inúmeras mensagens e congregações na TV e em locais específicos, em cidades afora. Homens que não amam o Senhor, falsos apóstolos, falsos profetas, falsos mestres. É preciso saber reconhecê-los, como diz Jesus lá no Sermão do Monte. Saber distinguir o que esses homens pregam. E, meus irmãos, valorizar homens como o apóstolo Paulo, pastores que são íntegros e fiéis à palavra de Deus. E não dar ouvidos a esses homens aí. Só que se a gente não tiver o entendimento da palavra de Deus, se a gente não conhecer a Escritura, não tiver o Espírito de Cristo, nós vamos cair na conversa desses homens. Então, como igreja, a gente precisa olhar com cuidado para a atitude e para a pregação de homens ímpios e rejeitar essas pregações, rejeitar esse tipo de liderança, fugir de igrejas profanas e ímpias e buscar igrejas, congregações e pastores que amam a palavra de Deus, que não são avarentos, que se sacrificam pelo rebanho, que se parecem com Cristo Jesus e não um que traz uma mensagem judaizante, uma mensagem triunfalista, como esses homens faziam, uma mensagem cheia de estética, cheia de aparência, mas que no fim leva à morte. Porque esses homens são inspirados pelo diabo, são enviados de Satanás para perverter as igrejas de Deus. Deus abençoe, fiquem na paz.